Bom dia, meus queridos alunos. Estamos retornando agora do feriado. Vamos continuar ainda dentro de geometria, só que agora a gente vai ver a unidade que faz referência às relações métricas no triângulo retângulo. Essa é a primeira parte do assunto. Uma grande descoberta que envolve medidas de área é o Teorema de Pitágoras. A gente vai ver agora a primeira definição. Depois eu recorro a uma abordagem geométrica, a um desenho, para te ajudar no entendimento dessa definição aqui. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas de comprimento dos outros dois lados. Essa relação é chamada de Teorema de Pitágoras. O desenho aqui vai te ajudar a entender essa definição. Observe que essa figura aqui, eu consigo visualizar 4 figuras geométricas. 3 triângulos e três quadrados, e com esses 3 quadrados eu consigo formar um triângulo. Então repara que para o Teorema de Pitágoras é com esse desenho aqui, dessa forma que você vai ter que se acostumar. Esse quadrado maior aqui recebe o nome de A ao quadrado, que faz referência à área desse quadrado verde. Esse quadrado médio aqui, a área dele vai ser B ao quadrado. E o quadrado menor vai ser C ao quadrado. O quadrado maior é A ao quadrado, então o lado dele é A. Se aqui é B ao quadrado, o lado é B. A área aqui é C ao quadrado, então o lado é C. Então, o Teorema de Pitágoras para a gente é a área do quadrado maior, aqui está, A ao quadrado, é igual à soma da área dos outros dois quadrados. Quem são esses outros dois quadrados? B ao quadrado mais C ao quadrado. Constatação do Teorema de Pitágoras. Podemos constatar concretamente o Teorema de Pitágoras para o caso particular do triângulo retângulo, cujos lados têm medidas de comprimento 3, 4 e 5 unidades. Um triângulo retângulo com esses valores 3, 4 e 5, por curiosidade, ele recebe o nome de triângulo pitagórico. Qualquer outro triângulo retângulo vai ter essa referência de 3, 4 e 5. Vai ter só um valor proporcional multiplicando ele, como 2 multiplicando 3, o 4 e o 5, ou o número 10 multiplicando o 3, o 4 e o 5. Então vai trabalhar sempre com triângulos proporcionais a esses valores aqui, toda vez. Esse é o desenho geométrico. Se um dos lados do quadrado tem 5, é esse quadrado verde aqui, que vai ter 25 quadradinhos, porque cada lado tem 5, 5 vezes 5 dá 25. O outro quadrado é de lado 4, então 4 vezes 4 dá 16 quadradinhos aqui. E o quadrado menor tem lado 3. 3 vezes 3 dá 9, por isso que tem 9 quadrados. Quadrado maior, nosso A ao quadrado, vai ser igual à soma das áreas dos outros dois quadrados. B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 25, porque 5 vezes 5 dá 25. O quadrado médio aqui é 4 vezes 4, que dá 16. E o quadrado menor, que é 3 vezes 3, que dá 9. Se você observar o quadrado maior, tem área 25. Quando eu somo o quadrado médio com o quadrado menor, vai dar 16 mais 9, que dá 25. Então eu acabo constatando que esse aqui é um exemplo do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que esse A, ele recebe um nome. Repara que o A está de frente para o ângulo reto. Então o lado que for oposto ao ângulo reto, recebe o nome de hipotenusa. E os outros dois lados, que é B e C, recebem o nome de catetos. Dá-se esse nome porque são os lados que formam o ângulo de 90 graus, nosso ângulo reto. Nosso primeiro exemplo. Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de um outro, conforme indica essa figura. O valor mais próximo da medida do comprimento do fio é
Observe que a altura desse edifício aqui é 30, então esse valor eu posso transportar aqui para o triângulo, para esse lado aqui do triângulo, então aqui vai valer 30. A distância dos dois edifícios é 20. Esse 18 você não vai utilizar, está na questão somente para te confundir. Esse valor você pode desconsiderar. Então eu quero o valor do fio esticado aqui onde tem esse ponto de interrogação, que é a nossa hipotenusa. É hipotenusa porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Você usa o teorema de Pitágoras. O B você substitui por 30 e o C por 20, faz a conta. 30 ao quadrado dá 900 e 20 ao quadrado dá 400. Faz a soma, 1.300, tira a raiz quadrada, então vai ficar A igual a raiz quadrada de 1.300. Quem é a raiz quadrada de 1.300? Você pode dizer que é 13 vezes 100. Então vai ficar a raiz quadrada de 13 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então a nossa hipotenusa, ou o valor aqui do fio esticado, é 10 vezes raiz quadrada de 13m. M, porque a nossa unidade de medida aqui está sendo o metro. Questão resolvida. Exemplo 2. Um caminhão sobe uma rampa inclinada em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento e seu ponto mais alto está a 5 metros de altura, qual é a distância do início da rampa, que é o ponto A, até o ponto B, que aqui está sendo chamado de x? Quem é a nossa hipotenusa? O ângulo reto está aqui no vértice B. É o lado que for oposto ao ângulo reto, que seria aqui o lado AC. Novamente eu uso o teorema de Pitágoras. Quem é o A para a gente? É o tamanho da rampa, AC, que corresponde a 30. O B eu chamei de x e o C eu chamei de 5. Fiz as devidas substituições. Quem é 30 ao quadrado? 900. E 5 ao quadrado é 25. Vou inverter toda a equação, que fica mais fácil, a gente está acostumado a trabalhar assim. Mais 25 vai para o outro lado, muda de sinal. Faço a conta, dá 875. Tiro a raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada de 875. Agora você fatora. Quando você fatorar, a forma fatorada de 875 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então o número só sai se ele estiver dobrado. E quem está dobrado é o 5. Então sai. Só que esse 5 não formou dupla, então ele continua dentro do radical. E 5 vezes 7 dá 35. Então a solução que eu tenho, que ele quer saber o valor de x, é 5 raiz quadrada de 35 metros. Nosso último exemplo. Um canteiro que tem a forma aproximadamente triangular e um ângulo reto será cercado com tijolos. Qual é o valor de x? Qual é a medida de perímetro desse canteiro? Entenda que esse canto bem aqui, ele corresponde ao nosso ângulo de 90 graus. Vamos usar novamente o teorema de Pitágoras. O A vai corresponder a 15 metros, que é o valor que está de frente para o canto aqui do triângulo. O B vai ser o x e o C vai ser o 12. Já fiz as devidas substituições. 15 ao quadrado é 225 e 12 ao quadrado é 144. Vou inverter a equação aqui nesse ponto. Já inverti, 144 positivo, vai para o outro lado, muda de sinal, fica menos 144. Faço a subtração, dá 81. Tira a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Já resolvemos o primeiro questionamento da questão. O último questionamento é o perímetro. O que é um perímetro de qualquer figura geométrica? É a soma de todos os lados. Quais são esses lados? 12 mais 15 mais o 9, que é o valor de x que nós descobrimos. Então o perímetro vai ser 12 mais 15 mais 9, que corresponde a 36 metros. Encerro por aqui.